Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Sim, terminamos a segunda temporada de The Last of Us, uma temporada, assim, vou dizer, bem polêmica. Tivemos pessoas que gostaram, mas tivemos uma massa, eu diria que ainda maior, que desgostou bastante. Será que ninguém gosta de mim? E hoje nós estamos aqui para dar a nossa opinião sobre a série. A gente já comentou bastante sobre ela no PeeWeeCast, o nosso podcast que tá aqui no YouTube também. Mas hoje vamos trazer aqui um vídeo dando a nossa opinião sobre essa segunda temporada de uma maneira um pouco mais sintetizada. Então apague as luzes do seu quarto e bora trocar essa ideia sobre a segunda temporada de The Last of Us. Você que deixa like em todos os vídeos do canal Piuí, você é o último de nós. O último que tem humanidade de verdade. Te adoro. The Last of Us era uma série muito esperada por muita gente, incluindo nós, né? Inclusive fizemos aqui no Piuí uma saga The Last of Us para falar um pouco sobre a primeira temporada e sobre os games. E agora chegou aí essa segunda temporada que nós estávamos aguardando e que nos deixava muito em dúvida como eles fariam para adaptar um game que cronologicamente é disponibilizado de uma maneira meio curiosa. Você começa jogando com uma personagem, vive 5 dias, depois muda de personagem, volta para viver aqueles mesmos 5 dias. Como será que essa série colocaria isso em tela e será que ela seria bem sucedida? Acho que não foi tão bem sucedida assim. E pra ser sincero, essa temporada inteira já veio cheia de polêmicas antes mesmo do lançamento dela. Porque assim, o game também foi muito polêmico. Muitas pessoas odeiam as decisões que tiveram com morte de personagens, rumo da trama. Então a adaptação que levava aquele seria bem parecida com a primeira temporada, no sentido de pegar tudo que aconteceu no game e repetir de fato, seguir a história de maneira fiel. Seria uma segunda temporada polêmica, assim como foi o jogo. Então, de fato foi o que aconteceu, mas não foi polêmica só por ser muito igual ao jogo que tinha uma história polêmica, e sim por ter feito algumas mudanças e principalmente por ter feito uma versão bem pior da coisa, né? Eu acho que a gente pode começar tirando o elefante branco da sala aqui, que é Bella Ramsey. Essa atriz está sendo apedrejada desde que essa temporada começou, só que boa parte desse apedrejamento está muito mais embasado na aparência dela, no fato dela não se parecer com a personagem do game, no fato dela não ser considerada uma pessoa tão bonita e tudo mais, e por conta disso muitas pessoas já começaram torcendo o nariz para essa série. E eu entendo esse estranhamento inicial. No game se passam 5 anos após o primeiro, na sua continuação, e aqui na série é a mesma coisa, 5 anos e a Ellie está com 19 anos na história. E pra ser sincero, ela não parece em nada ter 19 anos. A aparência dela, por mais que a atriz tenha 20, 21 anos, e as atitudes da personagem também não corroboram essa idade avançada. Parece que nada mudou e ela continua aquela adolescente que a gente viu na primeira temporada. E isso acaba incomodando bastante, né? E o que tem de errado em ser um adolescente, ó? É só falar engraçado, ser rude com seus pais e se apaixonar pela primeira garota que sorri pra você. E na minha opinião, muito mais do que a aparência dela. Você até pode falar assim, nossa, não parece que ela tem 19 anos, isso tá me incomodando bastante. Mas aí, eu sinceramente acho que é uma coisa que você tem que vencer eventualmente. Porque se isso sempre for um problema, é melhor você nem continuar a série, porque não é como se ela fosse mudada da noite pro dia, se a atriz fosse entrar numa máquina do Capitão América e virasse outra pessoa, entendeu? Não tem como ela fazer isso. Mas assim, se a aparência dela nunca incomodou você, vou dizer uma coisa, o enredo e a maneira como essa personagem é construída, isso sim me incomoda bastante. Ao meu ver, a Bella Ramsey não entrega tudo que os outros entregam nessa série. Eu acho que os personagens coadjuvantes dela são excelentes, e quando ela tá em cena com outros atores, eles acabam se destacando. Isso não é só culpa dela, eu acho sim que ela não entrega em alguns momentos no que diz respeito à atuação. E teve uma cena que nos marcou muito, que foi um momento em que ela vê um serafita morto no meio do mato e tem essa reação. Cinema. Mas, para além da atuação da Bella Ramsey, eu acho honestamente que o texto da série The Last of Us é muito, mas é muito ingrato com a personagem Ellie. Essa personagem passa essa temporada inteira fazendo um monte de piada, teve piada que virou meme, teve não sei o que, e isso tudo caiu na Bella Ramsey. Mas assim, são coisas que estavam no roteiro, entendeu? Ela precisava entregar aquelas falas, ela entregou, e ao meu ver, as falas, de modo geral, não são boas e colocam ela numa situação em que essa personagem, pra mim, ela não tem uma personalidade. Tem momentos em que ela tá brincando, tem momentos em que ela quer se vingar, tem momentos em que ela é romântica, e eu acho que ela transita entre eles de uma maneira que não é nada natural. Tem um episódio que ela é a maior piadista do mundo,
De repente, cara, ela começa a chorar, ela tá muito emocionada, ela quer se vingar. E chegou o fim da temporada e eu não sei o que a Ellie da série deseja. No game eu sabia, e pra mim a série não precisa replicar o game, mas pelo menos eu entendia. Olha só, essa menina, ela passou por tudo isso e agora ela quer vingança, ela tá cega. Aqui, na série, eu não sei. Pra mim, a única coisa que eu aprendi da Ellie nessa temporada inteira foi que ela está apaixonada pela Dina. Eu quero ver de boca. Cara, spoilers aqui, o Joel morre nessa temporada e essa é a grande motivação da Ellie, a vingança. Ela quer atrás de quem matou o pai dela, esse é o rolê. E como o Léo falou, ela vai ficar o tempo inteiro se perdendo entre um romance aqui, uma brincadeira ali, e às vezes ela lembra que ela tem que se vingar. Ela me parece esquizofrênica muitas vezes, parece que ela não tem noção do que de fato ela quer. Ou ela tem TDAH, ela vai mudar de opinião o tempo inteiro. Isso acaba sendo um problema pra mim, um incômodo, porque assim que essa tragédia do Joel morrer acontece no game, você cria essa relação de vingança, vamos pra cima. A série achou prudente colocar uma passagem de 3 meses pra deixar tudo mais morno, e aí ela parte na vingança, mas sem querer muito se vingar. Então fica muito difícil ficar do lado dela, entender a dor dela, entender o que tá acontecendo. Parece que é um grande passeio por Seattle, onde vai ter um infectado ali ou aqui, vai ter um membro da WLF aqui ou ali, um serafita, mas no final das contas é um romance, entendeu? Ela tá ali com a Dina, se conectando com ela. E, inclusive, essa passagem de tempo inicialmente não havia me incomodado tanto. Eu pensei assim, não, isso aqui dá pra eles driblarem, entendeu? Não driblaram. Essa passagem de tempo foi péssima pra série. Eu concordo plenamente com o Miguel, não consigo ver esse desejo de vingança nela. Acho que isso até aparece ali no último episódio, mas também é de uma maneira esquisita, porque essa personagem, ela transita, as emoções dela não são claras, entende? Então você não sabe muito bem o que esperar dela. E, falando agora além de Ellie, ao meu entender, os outros personagens também foram muito prejudicados pela montagem dessa série, que na minha opinião é terrível, é terrível. Eu achei muito ruim o episódio do Joel e da Ellie falando dos aniversários ter vindo tão longe, e dentro dos próprios episódios eu acho a montagem muito infeliz, porque ela fica transitando entre migalhas. É migalha de Isaac. O último episódio, uma cena de 2 minutos do Isaac, uma cena totalmente desnecessária de 2 minutos de um serafita matando não sei quem. Em vez deles conseguirem colocar isso num episódio, trabalha de maneira mais robusta. Quer apresentar os serafitas? Faz isso de uma maneira mais consistente. Pega o Isaac, que é um personagem excelente, ele começa na série e a gente pensa assim, caraca, esse personagem vai ser demais nessa temporada, e ele some. Então essa série me parece que ela me oferece pílulas de boas coisas. E aí muitas pessoas falaram e vão continuar falando, vocês só estão criticando baseando-se no game, porque no game é tal coisa, no game é de outra maneira. Primeiro que eu acho que é impossível tu desconsiderar o game porque tu já conhece ele, tu já tem uma noção da história original da cabeça. Mas mesmo que tu tire e analise só o que a série te apresenta nessa segunda temporada, cara, tem lacunas gigantescas de história, como o Léo falou, um monte de coisa faltando de serafita, um monte de coisa faltando de Isaac. Ele te apresenta conceitinhos, mas ele não conecta nada, ele não faz um todo com isso, ele não dá uma batalha na cidade, um episódio inteiro sobre essa batalha e como ela é importante. Não, eles só vão falando, vão largando. Eu posso pensar assim, eles não querem botar isso porque o que eles estão se focando é na vingança da Ellie, né? Então não pode dar um alt tab aqui ou ali pra contar uma outra historinha. Mas eles não focam na vingança dela também, cara. Então é uma série que eu não sei qual que é a importância do que tá acontecendo. Eles não sabem focar. Não dá pra acreditar. E pra mim, isso que parece mesmo uma falta de foco do que eu quero mostrar, qual é a história que eu quero contar aqui. Isso, ao meu ver, prejudica também muitas outras coisas, sabe? Eu entendo, por exemplo, que o Tommy, conforme ele foi sendo apresentado e trabalhado, pra mim era um personagem que tinha tudo pra ser interessantíssimo. O Isaac, quando ele chega nessa temporada, eu falei, caraca, olha esse personagem, olha que potencial, tem o Jeffrey Wright como intérprete, cara, um ator inacreditavelmente bom. Ameaçador, né? Ameaçador, isso aqui vai ser muito bom. E a série não aproveita isso, cara, e a quantidade de cena que eu tive da Ellie com a Dina fazendo piada e andando a cavalo, cara, eu achei um desperdício. A montagem da série pra mim foi muito ruim e eu acho o roteiro também muito incompetente. E essa altura do campeonato, a gente já tá criticando, mas vamos tentar trazer alguns pontos positivos, tá? Porque eu acho que a Isabela Merced, que faz a Dina, ela manda muito bem. Muito. Eu acho que tem personagens interessantes, o Jesse aqui tem um passado que ele explica, o Tommy tem mais motivos pra ficar em Jackson, porque ele tem uma família, tem o design de produção, que isso aqui não tem defeitos, o design de produção é incrível, tu não vai ver um problema de CGI, um problema de cenário mal feito, de tela verde, não existe, entendeu? A série, esteticamente e a nível de produção, ela é impecável.
agradável. Só que é muito frustrante tu saber que tem toda essa casca muito bonita dentro de uma série que falta um coração, que falta um negócio que faz sentido, que nutre tudo aquilo ali. O Léo, inclusive, comentava pra mim, nossa, se não fosse pelo Piuí, eu não ia continuar essa série. E eu concordo com ele, cara, porque se não fosse eu conhecer o game, se não fosse eu fazer as lives aqui de reação dos episódios e tal, cara, tem tanta série mais interessante que te cria personagens, situações, que te motiva a continuar assistindo. Cara, eu vi essa merda aqui, eu ficava com raiva da Ellie, eu queria que ela morresse. Essa série aqui, pra mim, ela tem bons momentos, tá? Essa segunda temporada, todo o episódio da morte do Joel eu achei bem legal. Tem momentos também aqui de cenas envolvendo, né, os infectados, que era uma reclamação, porque na primeira temporada eles sumiram. Aqui a gente tem, tem aquela cena no metrô maravilhosa. Tem o segundo episódio, né? Tem o segundo episódio, tem vários momentos muito bons. Inclusive o último episódio da série eu achei que tem bons momentos, tem coisas legais, dá pra ver que existem coisas muito boas aqui, mas pra mim eu sempre chegava no fim desse episódio pensando, eu acho que o próximo agora vai ser melhor. Não, agora vai. E eu passei a temporada inteira esperando que o próximo fosse melhor. A temporada inteira pensando assim, não, eu acho que agora a Ellie vai conseguir criar uma personalidade. Não, eu acho que agora eles vão pegar o Tommy, que eles já apresentaram como esse cara que guarda Jackson e tal, e eles vão colocar ele nessa história. Passou os 7 episódios e isso não aconteceu. Eu terminei a temporada esperando que a terceira, que vai ser provavelmente focada na Abby, ela vai ser melhor, entendeu? Porque eu também acho difícil que não seja melhor do que essa aqui, que ao meu ver não entregou. Eu acho que é isso, assim. Essa daqui é a famosa série que você olha pra ela e se diz assim, cara, essa série é boa. E ela merece respeito porque a produção dela é inacreditável. Só que ao mesmo tempo, ela é o tipo de série que eu particularmente abandono, porque não consegue me ganhar, eu não sinto tesão em assistir esses episódios aqui. E sabe que é triste? Porque tipo, é um nota 6, vamos lá, um nota 5, um nota 6. Só que um nota 5, 6 num filme, tu olha, 1h30, 1h40, 2 horas, acabou. Acabou. Agora isso é uma série, muito mais tempo envolvido, muito mais tempo investido. Também tem um lance de tu esperar por uma terceira temporada. E eu penso, cara, quanta gente vai ficar sem vontade de continuar. Porque essa segunda temporada é muito frustrante, ela é muito broxante, cara. Essa segunda temporada, ela tem esse grande momento que é a morte do Joel. Nós saberíamos que isso seria grande e que seria difícil de superar. Mas é que é sério, assim, daqui a um tempo, quando eu lembrar dessa série, eu acho que eu só vou lembrar da morte do Joel, porque a temporada inteira ela foi vindo e pra mim é sempre a sensação de que podia ter sido muito melhor se tivesse aparecido fulano. Podia ter sido muito melhor se, em vez de me apresentar uma psicóloga que não serve pra nada nessa temporada, de fazer essa história paralela que não funcionou, ao meu ver, eles podiam ter pego esse tempo e ter trabalhado um desses outros personagens que já foram apresentados. Cara, me faz um episódio inteiro, que nem fizeram sobre o Bill e o Frank, e faz um episódio da batalha da WLF com Serafitas. Coloca a história de um personagem que passa por isso, no final ele morre, qualquer coisa, pra me contar algo maior desse mundo que é tão vivo, é tão cheio de facções, grupos, então faz alguma coisa sobre isso, amigo. As facções nessa temporada, é sério, não sei, elas parecem quando você tá... Torcida organizada. Sabe, ela é uma coisa tão irrelevante, assim, de vez em quando elas aparecem, é tipo assim, cara, tem que cuidar na rua aqui, porque esse bairro é perigoso, tem uma facção aqui, entendeu? E aí você vê, as facções, elas têm alguns pontos muito ameaçadores e a série apresenta muito bem isso, apresenta ali os Serafitas, a maneira super violenta como eles agem, apresenta o Isaac e a forma como esse cara é impiedoso, cruel, entendeu? Só que é sempre assim, migalha, a gente olha pra isso aqui e se não tivesse a referência do game, a gente ia pensar o quê? Sei lá, uma galerinha aí que tá brigando pelas ruas, entendeu? É um pessoal aí que batalha, que briga. É batalha de torcida organizada, né? Os caras do Palmeiras ou do Corinthians, eles se batem. Os caras não ganham nada, mas os caras são felizes, têm dinheiro. Nós não ganhamos nada e somos pobres. Pra mim, no fim das contas, a sensação que fica é a mesma que eu tive com a recente segunda temporada de A Casa do Dragão, também da HBO, que você olha e diz assim, caraca, essa série, olha essa produção, cara, isso aqui é impecável. Assisti a segunda temporada inteira, assim, um compromisso ruim que eu tinha todo domingo à noite, um negócio que não ia pra frente nem pra trás. Então, independente de comparações com o jogo ou não, na minha opinião, essa série falha miseravelmente em construir uma protagonista nessa segunda temporada. Eu acho que ela falha em desenvolver bons personagens, ela apresenta eles bem, mas ela não consegue levar eles adiante e no fim das contas a sensação que fica pra mim é amarga, assim, sabe? É de uma coisa que eu assisti o tempo inteiro, esperei que fosse melhor e ela nunca foi. Essa série é um Kinder Ovo. A casca é bem saborosa e tal, bem gostosinha, só que dentro tem um brinquedo inútil que tu vai perder em 2 segundos. E é o brinquedo ruim, porque tinha uns brinquedos ainda que tu montava, mas tinha aqueles brinquedos que já vinha pronto. É um lixo. Não tinha nem graça. É um plástico vagabundo. Achei que tu ia me jogar, mas pensei, é ruim, hein?
Vai dar tua nota pra série? Ah, acho que é um nota... É o que tá, velho? Um 5, 6? Vai dar uma nota 6, vai, pelo esmero técnico. Eu vou fechar em nota 5 essa temporada, muito por conta da produção dela. Ah, só, se eu quiser um 5, tá? Sendo bem sincero, é 5 mesmo, tá? Eu só tô dando um 6 porque é bonitinha. Porque ela é bonitinha, mas tirando isso, não tá mais nada. Bonitinha, mais ordinária. Oh, bem ordinária. Elas são más. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comente sua opinião sobre The Last of Us, segunda temporada. Gostou, não gostou? Se decepcionou, odiou? Comenta aqui embaixo. Deixa aqui, vamos iniciar uma verdadeira batalha entre Serafitas e WLF aqui nos comentários. Uma batalha mais sanguinolenta do que foi na série, né? Porque a da série foi pouco, né? E não esquece também de conferir os links aqui da descrição que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e pro PewCast. A gente fez um acompanhamento de todos os episódios pelo PewCast, estão lá várias lives e provavelmente faremos numa próxima temporada também.